o fato dos meus dois filhos serem nível 1 de suporte foi um fator, assim, muito relevante nessa demora, vamos dizer Uhum. assim. A Uhum. Isadora, eu sempre vi que ela era diferente. Uhum. Então, para você ter noção, com 4, 5 anos, ela já passou pelo primeiro neuropediatra. Na ocasião não tinha muita condição financeira, então eu levava em universidade para fazer avaliação, sabe aquelas coisas? Então eu corria atrás, porque eu via que ela era diferente. Só que assim, ela Uhum. teve diagnóstico de tudo que vocês podem imaginar. Uhum. Mas não se falava em autismo. E aí, o que aconteceu? Como o autismo não é um transtorno mental, ele é uma deficiência, ele é uma condição da pessoa, a gente passou durante uma vida tentando mudar uma característica dela. Uhum. Então, quando ela, por exemplo, não gostava de colocar uma roupa, era como se ela fosse inadequada. Ela tinha que colocar. Porque essa era a orientação que eu tinha das Uhum. psicólogas. Uhum. Entendeu? Então, assim, ela tinha muito problema com roupa, sensibilidade com tecido, ela não gostava de xuxinha no cabelo, ela não Uhum. gostava disso, daquilo. E, como a gente não conhecia, a gente achava que era indisciplina, a gente Uhum. achava. Então, assim, na verdade, o grande problema não foi a falta de estimulação, e sim fazer com que nós tratamos a Isadora como sendo inadequada, como sendo uma criança que precisava mudar os comportamentos. Uhum. E isso, então, assim, isso fez com que desenvolvesse os transtornos psiquiátricos. Tá. Então, a não identificação do autismo, isso eu falo para os pais que estiverem nos ouvindo e que foram ver essa live depois. Às vezes fala assim, ah, mas é tão, ai, mas se tiver alguma coisinha, quando crescer melhora. Não melhora. Uhum. Uhum. Na verdade, vai acumular outras coisas. Uhum. O que aconteceu com a Isadora foi que a gente acabou fazendo com que ela se sentisse inadequada. Porque nós não conseguimos fazer um tratamento na qual ela se disse, olha, eu sou assim Uhum. e eu vou aprender a lidar com isso. Não, era assim, você vai ter que aceitar, você vai ter que mudar. Então ela desenvolveu o masking, sabe? Que é você se Uhum. ficar se mascarando o tempo todo. Hoje eu vejo a Isadora como uma pessoa que nem se autoconhece. Uhum. Hoje eu vejo a Isadora assim, depois que ela teve o diagnóstico de autismo, ou seja, uns 4, 5 anos, que ela entende que o fato dela não conseguir fazer determinadas coisas, tá tudo bem. Porque até Até então ela chegar sempre. nisso, né, Roberta? Até chegar Hã? nisso, né? Até chegar nisso, né? Até chegar nisso, foi transtorno de ansiedade. Hoje Uhum. ela tem o TAG, transtorno de ansiedade Uhum. generalizado. E não é Uhum. todo mundo que tem autismo que vai ter isso. Não é Sim. todo mundo que tem autismo que vai ter depressão. Não é todo mundo que tem autismo, né? Mas o que que Uhum. acontece? O fato de você não identificar precocemente, a gente não sabe lidar com essas situações. E aí vai desencadeando. Eu lembro uma cena muito triste, que quando a Isadora tinha 5 anos, ela teve automutilação. Ela se Uhum. automutilava. Então, assim, hoje a gente fala muito sobre isso dos É. adolescentes. Ah, os adolescentes estão se Sim. automutilando. E não que toda pessoa que faz isso tem autismo, não é isso, mas assim, o que está acontecendo para essa pessoa estar se automutilando? E no caso, a minha filha, uma criança, ela fazia isso. De tamanha era a dor de estar tendo que se submeter a situações que para ela era Uhum. muito dolorido. E ela fazia isso com 5 anos, com Uhum. 6 anos. Com 10 anos, ela se machucava inteirinha. Uau. É muito forte. E assim, e aí a gente não entendia, e aí a gente levava em médicos, e levava e fazia psicólogo, e fazia tratamento, e não resolvia, só piorava, piorava. Virava uma salada. Você imagina uma criança crescendo É. nesse meio. Então, assim, hoje eu vejo que a minha filha ela é uma sobrevivente. Ela é a sobrevivente do autismo. Por quê? Porque ela cresceu totalmente inadequada de si mesma. Uhum. Ela foi inadequada na igreja, ela foi inadequada em casa, ela foi Uhum. inadequada na sociedade, ela era inadequada na escola. E na verdade ela era só ela. Ela só Uhum. era assim. É. E com relação ao Samuel, o que que acontece?
não tem nada de diferente dela. Só que a diferença é nós entendemos, Aham. nós aprendemos a Antes, né? lidar com ele e mostrar assim, filho, tá tudo bem, você é maravilhoso assim, e tá tudo bem. Então hoje assim, Uhum. toda a terapia, todo tratamento, as pessoas que convivem com ele, a gente a gente tá num processo de fazer ele se aceitar assim. E Aham. tá tudo bem Uhum. ser assim. Então, assim, ele com certeza vai ser um adulto com uma saúde mental e com uma aceitação de si próprio muito melhor. Eu até brinco, eu falo, gente, o Samuel tem uma autoestima muito boa. E a Isadora já tem uma autoestima muito baixa. Então, assim, eu falo que o diagnóstico tardio não é nem só a falta de estimulação, a falta de tratamento, que isso é Uhum. muito pesado, porque as consequências são eternas, assim, fica Uhum. para sempre. O tratamento é tudo mais difícil, é tudo mais difícil. Mas além de tudo isso, ficam muitas feridas. Sim, E essas feridas, assim, é só Jesus mesmo para curar. Porque são é feridas que verdade. ficam feridas na alma. E eu vejo muito forte isso na Isadora, sabe? Que ficou muitas feridas na alma que ainda que Deus está curando, Uhum. Uhum. sabe? Deus está curando. Com o Samuel, eu foi tardio também. Uhum. Por que foi tardio? Porque a Isadora, ela foi uma criança que tinha tantos critérios, eram critérios tão nítidos, que o Samuel, os critérios que ele tinha, ele também não gostava da areia, mas para mim era tudo normal. Uhum. Era como se fosse assim, eu tinha um padrão de filho com relação a Isadora tão alterado que as características do Samuel acabaram sendo, pra mim, era tudo tão normal. Que eu lembro Uhum. que uma vez foi muito forte, assim, quando eu fui passar por uma das psicólogas, tanto que eu não levei mais nela, tá? Uhum. Eu lembro que em uma das primeiras avaliações, ela chegou pra mim e falou assim, ela começou a fazer um monte de pergunta, como que o Samuel era, o que o Samuel fazia, como que era. E Uhum. eu comecei a relatar algumas coisas dele, que pra mim não era uma coisa tão grave. Ela olhou pra mim e falou Uhum. assim, você ainda tem dúvida? Como assim você não trouxe antes? Você achava que isso era normal uma criança fazer? Uhum. Não, o dele acabou ficando também um pouquinho prejudicado, acabou atrasando, porque eu Uhum. tinha um padrão bem alterado de filho. E eu não tinha muita Tá. comparação de crianças. Uhum. Uhum. Só que ainda assim, você vê, com 6 anos ainda deu tempo de De. fazer todo um acompanhamento. Hoje ele faz todo um acompanhamento, é totalmente diferente. Totalmente diferente. E eu vejo que muitas feridas se formaram na Isadora em razão da condição dela, Uhum. em razão dela ser diferente, em razão Entendi. dela não aprender o suficiente na escola, em razão dela não conseguir colocar roupa. Eu lembro que, sabe esse uniforme da escola? No Brasil, não sei se vocês lembram quando vocês moravam aqui, que o uniforme da escola era um Sim, uniforme que tinha um algodão, sabe Meio assim, áspero, né? verdade, é meio verdade. áspero. E eu lembro que um dia a Isadora tirou a camiseta na escola. Uhum. Né? E aí foi todo levado pro lado sexual, sabe? Assim, e Uhum. virou um problema na escola, essa situação. Então imagina, ela passou por tudo, assim, né? Que Entendi. hoje é totalmente diferente que a gente lida com o Uhum. Samuel. Tá. E, Totalmente. e você, pastora? Como foi aí, né? Olha, Depois que fechou o diagnóstico, né? é Porque assim, demorou tanto para fechar o diagnóstico da demorou. Sara, né? Mas talvez uma pessoa que tivesse noção do autismo, uma mãe, talvez também passaria desapercebido por ela Uhum. ter tantas dificuldades, né? Na questão da fala, que ela não falava, que ela não escutava, ela não andava, Uhum. mas ela vestia roupa. Por quê? Porque ela não sabia tirar roupa. Sabe, quando eu fui perceber que a Sara não gostava de vestir roupa, lá para os 4 anos que ela já conseguia se movimentar Era sozinha, ela sozinha. tirava roupa. Ela, aonde eu chegava, as pessoas falavam: Nayara, você tem que colocar roupa na sua filha. A sua filha não Uhum. pode ficar sem roupa. Ela ficava só de fralda, Sibeli. Uhum. Ela ia nos aniversários, chegava no final dos aniversários, já estava sem roupa nenhuma. Meu Deus. Ela chorava, ela gritava, né? Uhum. Então foram várias coisas, não foi só a roupa, foi o sapato.
não calçava sapato. Uhum. Chegava na escola, ela era a única que jogava os sapatos pro lado. E a Andava professora descalço. queria forçar ela a calçar o sapato, né? Então, foram vários anos passando por isso, tentando entender, compreender a Sara, sabe? Uhum. E Uhum. aquilo que Roberta falou, dói numa mãe, de não saber compreender o seu filho, sabe? De tentar forçar algo no seu filho que ele não tem a capacidade, nem ele mesmo, de entender. Só que eu buscava muito de Deus, eu falava, Deus, eu quero entender o mundo da minha filha. Ao mesmo tempo que eu forçava ela, né, e ela não queria, eu chorava depois, porque eu me Uhum. sentia culpada. Eu Uhum. falava, será que realmente eu estou fazendo aquilo que é certo? Uhum. E ficava uma confusão na minha mente, sabe? E A o falta meu de medo, conhecimento, né? Falta de isso, conhecimento. falta de conhecimento. E é por isso, a própria palavra fala, né? Que as pessoas perecem por falta de conhecimento. E por falta de conhecimento eu estava perecendo.